Capítulo 5, nós temos tido o compromisso de pregar, fazer a exposição de todo esse livro e hoje nós chegamos ao capítulo 5. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdode, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo não lhe pisam no limiar em Asdode até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdode e os assolou e os feriu de tumores tanto em Asdode como no seu território. Vendo os homens de Asdode que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gade, e depois de cidade em cidade. E a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos orar novamente, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Pai, nos visita, Senhor, nessa noite. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender e aplicar a Tua palavra no nosso cotidiano. Que assim, Deus, aqueles que ainda não Te conhecem possam Te conhecer. Que a Tua igreja seja edificada e que assim, para a glória do Teu nome e o Teu reino avance. É em Cristo que nós te oramos, Pai. Aleluia. Amém. Meus irmãos, você já percebeu que o mundo tenta a todo custo demonstrar de alguma forma que conseguiu domar o Deus Todo-Poderoso? O mundo tem uma vontade de demonstrar que conseguiu domar a Deus a qualquer custo. Houve um tempo em que a sociedade queria rejeitar, aniquilar do pensamento humano a ideia de que um Deus existiria. Hoje, as pessoas tentam muito mais demonstrar que conseguiu domar o Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de aqui trazer alguns exemplos para que a gente pudesse compreender acerca disso. É muito comum nos Estados Unidos os tribunais começarem as suas sessões legislativas com uma oração ou até mesmo com algum juramento em relação à palavra de Deus. Isso de alguma forma demonstra mais santidade do tribunal. Porém, Deus é muito bem-vindo ali, desde que ele não se meta em nada. Se não bastasse um outro exemplo que a gente pode citar aqui, é o fato de que pessoas
que são descrentes, que não conhecem ao Senhor, que não têm temor nenhum, querem casar na igreja, mesmo não querendo se submeter às leis de Deus e aquilo que a igreja professa como verdade. E pasmem, a situação chegou a tal ponto de que até agora os homossexuais querem casar na igreja. Coisas como essa nos mostram que as pessoas têm tentado domar ao Senhor, domesticar a Deus, podendo fazer qualquer coisa e dizendo para Deus, você fica quieto e simplesmente se submete àquilo que a gente quer, às vontades do nosso coração. Alguns fatos históricos também podem nos revelar essa verdade de como a sociedade tenta a todo custo mostrar que conseguiu dominar o Senhor. Quando Charles Darwin propôs a sua teoria da evolução, de alguma forma ali se pensou que a ideia de um Deus criador seria então aniquilada do imaginário humano social. A questão é que essas ideias proporcionaram uma devastação para o mundo, a qual nós vamos ver as consequências disso. O que nós vamos observar ao longo da história é que todas as vezes que a humanidade tentou de alguma forma demonstrar que conseguiu domar ao Senhor, o Senhor ofereceu uma resposta à altura, mostrando claramente que Deus não pode ser dominado. A revolução sexual propôs então um afastamento total às ideias bíblicas relacionadas ao assunto da sexualidade, promovendo então um rompimento com todas as verdades bíblicas em relação à sexualidade e até mesmo dando uma nova forma de enxergar as questões de identidade de gênero. Agora não existe mais homem e mulher, é uma questão do imaginário. Como é que Deus fica nisso? O que nós vamos observar, irmãos, e justamente olhando o capítulo 5 de 1 Samuel, é que Deus, irmãos, não pode ser domado. Deus não pode ser dominado. No capítulo 4, Deus ensinou ao seu povo que ele não pode ser manipulado. O povo de Israel decide sair à peleja, à batalha contra os filisteus. E na primeira luta, na primeira guerra, eles perdem 4.000 homens. E aí os anciãos se reúnem para então pensar o que foi que levou Israel a ser derrotado. E aí eles têm a melhor sacada do mundo. Nós perdemos porque nós esquecemos de trazer a arca da aliança. Qual é o intento deles com isso? O que é que o povo de Israel pensou que se levasse a arca poderia então garantir a vitória? É verdade que eles se apoiaram em alguns relatos bíblicos, interpretando os relatos bíblicos em que a arca da aliança se fez presente em algumas guerras, entendendo que aquilo que garantiu a vitória foi a presença da arca e não a vida deles. De alguma forma, eles achavam que levando a arca, Deus seria pressionado a garantir a vitória para eles. Quando a arca então chega ao campo de batalha, o texto do capítulo 4 vai nos dizer que o campo dos hebreus, dos israelitas, rompeu em festa. Comemoraram antes do jogo. Parecia São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil. O São Paulo meteu um sacode no Flamengo, ganhando os 2 jogos. Nós ganhou o primeiro, o segundo empatou, mas levou o campeonato. Os flamenguistas achando então que o São Paulo só vivia do passado, ganhou o título e o resto é história e comemoração. Mas os israelitas pensaram isso, irmãos. Quando a arca chega ao campo de batalha, eles comemoram. E os filisteus, o que é que pensam? Os filisteus lembram de tudo aquilo que o Senhor operou no Egito, de como Deus humilhou os deuses do Egito, humilhou Faraó, humilhou o exército, trazendo vitória. Então os filisteus começam a morrer de medo. Eles vão dizer, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode vencer esse Deus? E aí o que é que eles fazem? Eles tomam a seguinte decisão, nós vamos precisar lutar que nem homem. E aí, irmãos, chega o dia da guerra. Israel, todo confiante, toma uma pisa. E se 4.000 homens mortos trouxe tristeza ao povo, agora são 30.000. E dentre esses, os sacerdotes, Ofni e Finéias. A notícia gera um pavor tão grande que quando Eli toma conhecimento, ele morre. Mas pensem, Eli não morre simplesmente porque soube que os seus filhos morreram naquele campo de batalha. Eli morre
principalmente, aquilo que traz pavor ao seu coração, é porque a arca da aliança tinha sido levado pelos filisteus. A situação é tão triste que uma das noras de Eli, ao saber disso, nenhum filho consegue gerar felicidade ao coração dela. E ela diz: a glória de Israel se foi, pois levaram a arca da aliança. A arca da aliança agora está no templo de Dagon, no campo dos filisteus. E o texto agora vai nos dizer aquilo que Deus vai fazer com os filisteus. Pois aquele povo que em um tempo achou e teve medo do Senhor, agora os filisteus estão achando que domaram ao Senhor. Nós vamos aprender, irmãos, então, em resumo, hoje, o que nós vamos aprender é que Deus humilha os ídolos e castiga os idólatras para ensinar ao mundo que nada pode domá-lo. Nós vamos ver isso em duas partes. Nós vamos primeiro, nos versos de 1 a 5, observar como Deus humilha as falsas divindades. E no restante do capítulo, dos versos de 6 a 12, nós vamos observar como Deus então aplica juízo e castiga os idólatras. Eu queria que vocês me ajudassem, por gentileza, lendo os versos 1 e 2 em voz alta desse capítulo 5. Por gentileza. Rapaz, que povo ligeiro para mudar de opinião é o povo filisteu. No capítulo 4, eles estavam morrendo de medo da arca da aliança, que simbolizava o trono de Deus no meio do seu povo. Eles morrem de medo quando eles tomam conhecimento de que a arca está no campo de batalha, está ali no campo dos israelitas. Eles morrem de medo disso. O texto vai dizer que eles sentem pavor, porque eles observam a felicidade dos israelitas e eles pensam: agora ficou sério para a gente. Quem é que pode com esse Deus? Foi ele que derrotou Faraó, foi ele que derrotou os deuses do Egito. Quem é que pode com esse Deus? Mas agora, eles então tomam a arca, levam para o templo de Dagon e observem, eles colocam a arca em um local estratégico. Eles colocam a arca ao lado de Dagon. A percepção aqui é que eles estão mostrando que Dagon é maior que o Deus de Israel. De alguma forma, eles querem, através daquelas imagens, demonstrar a todos que Dagon domou o Deus vivo, Dagon domou Yahvé. Veja, um povo que temia, por saber das histórias, agora então acha que pode domar ao Senhor. É interessante, quando nós mergulhamos um pouco no contexto das guerras do Antigo Oriente, nesse período, nós vamos observar que a guerra entre exércitos não media somente qual exército era mais poderoso do que o outro, mas as guerras também mediam qual era o Deus mais poderoso. Então, a concepção deles é: se os filisteus venceram, Dagon é maior que Yahvé. Dagon é maior que o Deus vivo de Israel. E é por isso que eles colocam a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, nesse contexto, nessa posição. Eles estão dizendo e proclamando de alguma forma: nós domamos Yahvé. Nós domamos o Deus vivo. Em Êxodo, capítulo 12, verso 12, nos é dito assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. As pragas que aconteceram no Egito eram uma clara demonstração de que Deus era maior do que aquelas falsas divindades que os egípcios chamavam de deuses. E essa última foi justamente Deus humilhando esse povo. Eles colocam a arca em um ponto que simboliza que Dagon é soberano e Yahvé é o seu súdito. Essa é a ideia deles.
É isso que os filisteus estão celebrando. É muito comum nas guerras, quando o povo volta vitorioso, eles vêm então celebrando e expondo as conquistas da guerra. E era isso que eles estavam celebrando. Nós domamos esse Deus. Nós somos maiores do que Ele. Nós podemos então colocar Deus em uma prateleira como se fosse um troféu a qual a gente diz: eu consigo domá-lo, eu consigo conquistá-lo. Eles estão expondo uma falsa vitória acerca de Deus. Mas, meus irmãos, todas as vezes que a humanidade ou qualquer filisteu tenta demonstrar que é maior do que o Senhor, querido, se prepare. Deus dá a resposta. E Deus então começa a fazer. O que é que Deus vai fazer? Olha o verso 3, por gentileza. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Consegue observar? Dagom está prostrado diante de Deus. Agora é como se Dagom estivesse reverenciando ao Senhor Todo-Poderoso. Era uma clara demonstração de que Deus estava aplicando juízo a esse povo. Observe, Deus, ele não é feito, Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. E nem a arca era uma representação simbólica da presença de Deus no meio do seu povo. Mas o que é que o povo filisteu acha? Eles acham que aquela escultura de Dagom, de fato é Dagom. Assim como eles também acham que a arca da aliança é o próprio Deus. Deus, então, em uma forma de linguagem da acomodação, começa a ensinar aquele povo filisteu de que Deus não pode ser domado. E como é que Deus faz isso? Dagom agora se apresenta prostrado diante de Yahvé. Agora veja como é a dureza do coração humano, irmãos. Como é que um monumento daquele vai cair no chão e os outros vão continuar de pé? O que foi que eles acharam? Será que eles acharam que tinha acontecido um tremor de terra? E aí só Dagom caiu? Os outros ficaram lá em pé, mas só Dagom caiu. Eles acharam que talvez um vento muito forte passou e derrubou? Era tão fácil, dentro da linguagem deles, observar que é o Senhor, é Yahvé. Yahvé está derrotando Dagom. Mas o que é que eles fazem? A idolatria, ela cega o entendimento. Então o que é que eles fazem? Simplesmente, não, vamos levantar o bichinho, ele caiu. Ele tem mãos, mas ele não consegue apalpar. Ele tem pé, mas ele não consegue levantar. Dagom é algo feito pelo homem. Dagom não é Deus. E se não bastassem, a primeira lição que Deus dá não basta para eles. Eles vão lá e colocam Dagom de pé. O que é que acontece no outro dia? Os sacerdotes vão novamente ao templo de Dagom. E agora Dagom não está só prostrado. Dagom tem a sua cabeça cortada e também as suas mãos. Era comum, no contexto de guerra, isso acontecer. Aqueles que eram vitoriosos faziam isso com os perdedores, demonstrando claramente que eram mais fortes. Os filisteus tinham a total concepção de entender, e Yahvé está se manifestando diante de nós, demonstrando que Dagom é nada e que ele não pode ser domado. Em Josué capítulo 5, versos de 14 a 15, nos é dito assim: respondeu ele: sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Todas essas imagens, prostrado, cabeça cortada, mãos cortadas, era tido para o povo do Antigo Oriente como uma clara demonstração de submissão e de reverência.
Observe, há uma ironia no texto. O capítulo 5 começa dizendo que os filisteus tomaram a arca da aliança e carregaram a Deus. Mas agora, eles precisam levantar com as suas próprias mãos Dagon, que agora não tem cabeça e não tem mãos. Na verdade, irmãos, Dagon nunca teve cabeça, Dagon não tem mãos, Dagon é simplesmente uma fantasia do coração humano. Dagon, dentro da mitologia dos filisteus, ele representava o deus da fertilidade, da agricultura, do grão. Dagon era como se fosse o pai de Baal. Dentro do panteão desse povo, Dagon era como se fosse uma espécie de Deus supremo, o Zeus para os gregos. Deus tem humilhado e dado chance. Mas por que esse povo não consegue entender isso? Isso é o resultado da idolatria, irmãos. A idolatria, ela torna o nosso entendimento obscuro. E se achando muito sábio, aqueles que cometem idolatria se tornam loucos. Deus está humilhando e mostrando que o Deus do mundo, filisteu, não passa de nada. Assim como Deus constantemente, irmãos, mostra as falsas divindades criadas pelo coração humano no nosso tempo, reduzindo essas divindades a nada, e ainda assim, porque o nosso coração tanto idolatra isso, nós somos igual a esse povo. Não conseguimos muitas vezes ver as manifestações de Deus, reduzindo essas falsas divindades a nada. E aí o que é que a gente faz? A gente faz como os filisteus. A gente acha que a nossa falsa divindade, ela não está sendo humilhada por Deus. Dagon caiu, bichinho, foi só um terremoto que fez com que ele caísse. O resultado, vamos levantar Dagon. Mas agora Dagon aparece sem cabeça. Dagon aparece sem as mãos. Qual é a solução deles? Não vamos não pisar na soleira, porque a cabeça dele estava aqui. Nós somos assim com os nossos ídolos. Nós não percebemos Deus humilhando a idolatria do nosso coração, nos dando a oportunidade de arrependimento. A gente cega o nosso entendimento. A gente endurece o nosso coração. Quando a teoria da evolução surge para a humanidade, as pessoas pensam, agora sim, nós conseguimos retirar do mundo essa ideia de um Deus criador. E com o surgimento, a ênfase do racionalismo, o que é que as pessoas pensam? Essa ideia nefasta e venenosa da religião, ela agora vai ser escanteada. Ninguém mais vai querer saber disso. Um povo mais racional será um povo mais pacífico. De alguma forma, eles acreditavam que o racionalismo traria liberdade ao homem da ignorância produzida pela religião. Ia criar uma sociedade mais justa e civilizada. Iria até mesmo eliminar as guerras, o fanatismo e o sofrimento. Mas o que foi que aconteceu? Deus demonstrou, irmãos, que a ciência e a filosofia era nada. E humilhando, aconteceram as duas piores guerras da humanidade. O que é que o povo deveria pensar? Uma razão profunda, sem um conhecimento bíblico, pode levar o ser humano a uma frieza terrível, a tal ponto de abraçar ideias como o nazismo. Qual foi a oportunidade que Deus deu? Vejam, os seus ídolos não passam de nada. E eu demonstro a vocês que eles são perversos. E eu os destruo. Eu não posso ser domado. O que é que os filisteus fizeram? Vamos levantar o bichinho. Vamos não pisar na soleira. Qual foi a resposta da humanidade? Não. Essa guerra era a guerra necessária para que não se existisse mais nenhuma guerra.
E quando o ser humano, então, decidiu domar a Deus, deixando de lado os padrões bíblicos para a sexualidade, abraçando as ideias da revolução sexual, o que foi que aconteceu? O número de divórcio aumentou de uma forma dramática. Se não bastasse isso, Deus humilhou essas ideias. E o mundo conheceu um vírus perverso. A AIDS, então, é manifestada no mundo. Qual seria a solução disso? Bem simples. Voltar para os parâmetros bíblicos. O que é que a humanidade faz? Vamos então providenciar um coquetel. Deus tem humilhado os deuses desse mundo. E às vezes você mesmo se pergunta: por que é que o meu trabalho eu não consigo prosperar? Talvez, meu irmão, você até tenha prosperado no seu trabalho. Mas a questão é que nada vai trazer satisfação ao seu coração. E por muitas vezes, Deus não vai permitir que as coisas sejam do jeito que você quer, para o seu próprio bem. Qual é o ídolo que você tem cultivado no seu coração? Será que Deus não tem humilhado ele na sua frente, diante dos teus olhos, para que você possa então perceber que nada e absolutamente nada se compara ao Senhor, o Deus vivo e todo-poderoso? Quantas falsas divindades? Qual é o Dagon que Deus vai precisar ficar diante dos seus olhos, com a cabeça cortada e com os braços cerrados, para que você entenda que Deus é Deus? Mas talvez você pense, pois o nosso coração nos ilude: não, eu não tenho ídolo no meu coração. Eu vou à igreja, pastor. Às vezes você pode colocar o Senhor na mesma posição que os filisteus colocaram, do lado de Dagon. Mas não basta, irmãos. Não há como dois reis ocuparem o espaço no seu coração. Ou você vai servir a um, ou você vai servir a outro. Qual é o Deus, meu irmão, que se encontra no seu coração? Deus demonstra ao mundo claramente, queridos, ele não pode ser domado. Deus não divide o seu espaço com ninguém. E às vezes a gente pensa assim, e talvez muito por conta de um fruto de uma teologia arminiana que torna um Deus como um Deus de borracha, fraco, a qual parece que você pode aceitá-lo ou não. Veja, irmão, Deus não pode ser domado. Você acha que se Deus não quiser tomar o teu coração, ele não toma? Você acha que se Deus não quiser render o nosso coração, ele não rende? Deus não pode ser domado, irmãos. Não pode ser contido. E às vezes, como fruto dessa teologia arminiana, que torna Deus um pet, o que é que a gente pensa? Rapaz, será que Deus ele faz isso porque ele precisa da nossa adoração e da nossa reverência? Meus irmãos, Deus não precisa disso. Mas aquele que nos criou faz isso, sabe por quê? Por amor e por misericórdia. Deixa eu contar uma história da minha infância, para que você entenda um pouco. E claro, toda ilustração e toda história onde a gente tenta trazer algum ensinamento sobre o Senhor sempre vai ser limitado. Mas veja, meus pequenos, quando eu era mais novo, e aí queria alguma coisa e minha mãe e meu pai não me davam, eu então partia para aquela ação de domínio, né? Você não vai me dar não, então eu vou fugir de casa. A gente morava no segundo andar, eu fugia para o primeiro. Ficava lá com a minha mochilinha, né? uma mudinha de roupa, e ficava lá, né? Fugi de casa. Não quer me dar, então não vai me ter. Achava que podia dominar, né? Minha mãe e meu pai. E aí passava umas horas, a minha mãe com muita piedade
descia a escada, sabia que eu ia estar ou no primeiro ou no térreo. Era o máximo para onde eu conseguia fugir. Aí ela falava: meu filho, vamos para casa? Você acha que minha mãe fazia isso porque ela precisava de mim? Às vezes a gente que é filho, a gente acha que os nossos pais precisam da gente, né? Ela não precisava de mim. Mas sabe por que ela fazia? Por amor e por misericórdia a mim. É por isso que os nossos pais não deixam a gente fazer o que a gente quer. É por amor e por misericórdia a vocês, aos filhos. Meus irmãos, quando Deus faz isso, quando parece que Deus está nos atacando, na verdade Deus está nos resgatando. Deus tem manifestado até mesmo a um povo ímpio como os filisteus, de que Ele é maior. Assim como demonstrou nas 10 pragas do Egito, que Deus é maior. Providenciando até mesmo aos seus inimigos uma possibilidade de redenção. Não se iluda, irmãos. Nós também éramos como os filisteus, inimigos do Senhor, inimigos do seu povo. Mas o Senhor se revelou a mim e a você, destruindo todos os ídolos do nosso coração, até mesmo aqueles que ainda hoje nós tentamos erguer, como os filisteus ergueram novamente Dagon. É por isso que eu quero lhe fazer mais uma pergunta. O que é que tem ocupado teu coração? Como é que a gente consegue identificar se algo bom virou um ídolo no nosso coração? Veja, Dagon nada mais é, adorar a Dagon nada mais é, irmãos, do que uma forma da gente hoje idolatrar o nosso trabalho. Dagon era uma representação da prosperidade. E talvez você não frequente um templo de Dagon, mas quantos prédios empresariais não são uma nova forma pós-moderna de um templo de Dagon? E não faltam hoje são pessoas que idolatram o seu trabalho. Veja, se hoje o seu trabalho não existir, se isso lhe traria segurança, a sua segurança está no fato do seu trabalho ou está no Senhor? Um ídolo, ele nos traz segurança. E a gente só se sente seguro através dele. Se você perder o seu emprego, eu não estou dizendo que, logicamente, perder o emprego é algo bom, ou é algo que não deve trazer algum peso ao nosso coração. Mas o que traz satisfação e alegria ao seu coração é o seu trabalho, é o que traz identidade a você, é o seu trabalho. O que é que mais ocupa o seu pensamento? O que é que mais traz alegria ao seu coração? O que mais cativa a sua mente? Isso possivelmente, meu irmão, tem uma grande chance de ser um ídolo no seu coração. Em Atenas, na Grécia, havia ídolo para tudo. Havia ídolo até para a beleza. Quantas mulheres não são reféns de maquiagem, salão de beleza, procedimentos estéticos dos mais variados possíveis, que sem isso elas não conseguem sentir alegria. Enxergam rugas que ninguém enxerga. E morrem ao tempo que cada ano passa. Porque a ideia de uma velhice, de um cabelo desbotado, de rugas no rosto, as matam antes mesmo do que os seus entes queridos terem que enterrá-las. É isso que o ídolo faz. Ele toma o nosso coração. Ele toma os nossos pensamentos. Ele toma as nossas emoções. Meu irmão, entenda que não dá. O nosso coração clama pelo Deus vivo. Não tente erguer aquilo que Deus já destruiu. Sonde e pastoreie o seu coração. Não brinque com os ídolos. O nosso coração pode fabricar tudo. E absolutamente tudo pode virar um ídolo. Um filho, um casamento, um trabalho. Cuide do seu coração.
Yahvé destruiu Dagon. E certamente, meu irmão, ele vai destruir o seu trabalho, vai destruir qualquer ídolo que o seu coração tente alimentar. Seja a beleza, seja o sexo, seja o que for. Quando a humanidade pensou que o racionalismo seria um escape para uma sociedade melhor, que propunha, então, domesticar a Deus, Deus demonstrou de forma clara: eu não posso ser contido. Deus destrói os ídolos do nosso coração. Mas também Deus, irmãos, ele pesa a mão sobre os idólatras. Queria que você então lesse, por gentileza, verso 6 e verso 7. Versos 6 e 7. Deus agora já demonstrou que Dagon é nada. Agora Deus vai começar a pesar a mão sobre aqueles que se rendem em adoração a Dagon. No verso 6 e 7, Deus começa a pesar a mão sobre os de Asdod. Entre o povo filisteu havia algumas cidades que eram as suas cidades mais importantes. E aí o que vai acontecer nesse próximo parágrafo é que eles vão começar a transportar a arca de um lugar para outro. Eles vão ser obrigados a fazer isso. Então, em Asdod, o Senhor começa. O que provavelmente aconteceu é que Deus colocou ali uma série de ratos infectados, e que esses ratos infectados estavam então produzindo algumas doenças que eram muito comuns, que eram transmitidas pelos ratos. No capítulo 6, versos de 4 a 5, traz essa clareza. Quando então eles vão se levantar para oferecer uma espécie de sacrifício, então eles precisam fazer algumas imagens, símbolos de tumores e de ratos. Esses era provavelmente aquilo que depois ficou conhecido como peste. Eram alguns inchaços que estavam acontecendo por todo o corpo. Veja, Deus já tinha derrotado Dagon em Asdod. O povo conhecia a história. Agora o povo começa a perceber que tem sofrido na pele a própria consequência da sua idolatria. O que é que eles fazem? Não, vamos afastar aqui de nós isso. E agora eles vão levar para uma outra cidade, Gat. E aí quando chega lá, parece que a mão do Senhor se torna mais pesada para eles. Se antes foi só uma palmada, digamos assim, agora Deus vai dar uma chinelada neles. E o texto vai dizer que foi muito pesado, a tal ponto de que alcançou as crianças e os adultos. Ou seja, Deus, mais uma vez, demonstrando peso para que eles possam se voltar ao Senhor. Deus já tinha dito no capítulo 4, no capítulo 3 de 1 Samuel, terrível coisa é cair na mão do Senhor. Ofni e Finéias tentaram brincar com o Senhor, se deram muito mal. Eli foi omisso quanto a isso. Agora os filisteus estão na mesma vibe. E agora eles sofrem novamente aquilo que Deus tinha prometido fazer. Veja, como em grande terror, pois feriu desde o pequeno até o grande. Meus irmãos, Deus não pode ser contido. Se Dagon estava refém a um território, se Dagon talvez só tivesse poder em Asdod, Yahvé não. Meu irmão, não há nada, 1 centímetro quadrado, nada nesse mundo que as mãos do Senhor não diga a mim pertence. Nós não podemos nos esconder do Senhor. O Senhor está diante de nós, conhece todas as nossas intenções, sonda os nossos corações, conhece
as palavras da nossa boca antes mesmo que elas sejam ditas. Saia daqui, meu irmão. Vá lá para o Maranhão. Vá lá para o fim do mundo. Não que o Maranhão seja o fim do mundo, meus irmãos, fiquem de boa. Vá lá em Charnequinha. Meus irmãos, você pode ir em qualquer lugar. Pode ir na Ponta Verde também, né? Pode ir aqui na Jatiuca, no Jaraguá, em Maravilha, onde você quer, meu irmão. Deus está lá e a sua mão é poderosa em todos os lugares. Deus não pode ser contido. Deus não pode ser contido. Os filisteus precisam aprender isso. Veja, não bastou Asdod, não. Não bastou que isso acontecesse em outra cidade. Povo de coração duro. Vamos encaminhar para outra. Vamos levar agora para Ecrom. Quando chegam lá, talvez esses tenham mais temor. Eu digo, aqui não, pelo amor de Deus. Olha o que ele já fez aí. Vocês vão trazer para cá. Talvez os de Ecrom tenham aprendido com os erros dos outros. Mas a gente não. O povo de Deus não basta ver não, a história não. Nós não bastamos ter o conhecimento de que Deus derrotou tudo. A gente de alguma forma ainda continua cultivando uma vã esperança de que talvez Deus não esteja vendo a gente alimentando a nossa falsa divindade. E a gente acha que de algum modo a gente pode escondê-la. Não tem como esconder, meu irmão. Em nome de Jesus, não seja como esse povo de coração duro, que tenta, através da imaginação e da criatividade humana, achar que pode domar Deus, que pode se livrar das suas leis. Meu irmão, ainda que o mundo diga que a homossexualidade é algo bom, a palavra de Deus se manifesta dizendo, isso é abominação, é perverso. E quantas vezes nós percebemos hoje o povo de Deus se rendendo a Dagon? Quantas vezes nós achamos que os filisteus são mais fortes do que nós e tentamos abraçar os seus deuses? Talvez a gente não possa mais conter essa realidade. O que é que a igreja faz? Vamos abraçar. Veja, meu irmão, em nome de Jesus, talvez você esteja aqui presente hoje e você luta contra esse pecado, assim como eu e como qualquer um aqui luta contra outros pecados. Mas os nossos pecados sempre serão pecados, porque o Senhor disse que são pecados. E a lei do Senhor é eterna. A lei do Senhor não valia somente para aquele momento da história antiquado. A lei do Senhor, ela é eterna. E ela vai durar para sempre. E você não vai ter como correr disso. Deus não vai ser domado porque a sociedade decidiu abraçar algo que Deus disse que é abominável. Sabe quanto é que o aborto vai ser permitido? Jamais. Nunca. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Deus não pode ser domado. Ai daqueles que tentam domar a Deus. Ai dos juízes corruptos que tentam de forma leviana legitimar aquilo que Deus disse que era proibido e perverso. Deus já demonstrou na história, irmãos, que Ele humilha aqueles que se opõem a Ele. O que é que você deve fazer? O que é que os filisteus deveriam fazer? Vamos nos render a esse Deus. E de alguma forma, eles pedem redenção e levantam uma bandeira de paz, ou pelo menos de livramento, diz, por favor, retire ele daqui. Devolva esse Deus e essa arca para o seu povo. Porque a sua mão é muito pesada. E às vezes nós somos assim. Quando a palavra de Deus começa a nos confrontar demasiadamente, sabe o que é que a gente faz? Vamos para uma outra igreja onde o evangelho seja mais palatável. Vamos para uma igreja onde o pecado não seja condenado.
Vamos para uma igreja em que os nossos sonhos possam então serem alimentados através de uma pregação motivacional. A gente tenta se livrar do Senhor ao invés de se render a Ele. Em nome de Jesus, hoje, Deus lhe dá uma oportunidade para que você se renda a Ele. Deus não vai perder as suas batalhas. E você pode passar o resto dos seus dias, até o seu último fôlego de vida, achando que domou ao Senhor. Mas Deus vai demonstrar claramente a mim e a você, em algum momento, que Deus não pode ser domado, que a sua mão é muito pesada. Meus irmãos, às vezes, Deus pesa bastante a sua mão nas nossas vidas, e é uma bênção quando a gente percebe que não dá para competir e que é melhor a gente se render. E muitos daqui conheceram ao Senhor dessa forma. Deus retirou aquilo que a gente achava de melhor. Deus fechou as portas do nosso emprego, da nossa carreira que era bem sucedida. Deus nos tirou da nossa zona de conforto, nos levou para um outro local, até mesmo às vezes para uma outra cidade. E que às vezes a gente nem imaginava, Senhor, por que eu estou indo para Maceió? E Deus foi nos humilhando, derrotando os nossos corações. E se a gente achava que a nossa segurança era fruto, porque nós estávamos no meio dos nossos familiares, aí Deus nos tira e nos leva para um outro local, para que a gente aprenda que a segurança está no Senhor. Quantos de nós aqui fomos rendidos por Deus? A questão é que muitas vezes, quando nós achamos que, às vezes a gente usa essa expressão, né? Você, se não vier pelo amor, vai vir pela dor. E meus irmãos, eu entendo isso. Mas eu acho muito melhor a gente pensar naquilo que a gente entende como graça irresistível. E quando aparentemente é pela dor, foi irresistível, irmãos. Seja porque Deus foi fechando os espaços, diminuindo o conforto, até o ponto de que a gente entendesse, é a Ele. Eu só tenho a Ele para recorrer. E de forma graciosa, o Senhor nos acolheu. E por mais que às vezes a gente pensa, rapaz, quão ingrato eu sou, né? Interesseiro, tudo deu errado e agora eu vou buscar a Deus. Não, meu irmão. É Deus muitas vezes, seja levantando ratos, tumores, para que a gente se renda a Ele. Seja Deus fazendo como fez com os irmãos de José. Deus, Ele torna, enquanto nós intentamos o mal, Deus intenta o bem. Para quê? Para providenciar redenção ao nosso coração. E talvez essa foi a sua história. Deus fechou o cerco e pesou a mão para que você pudesse se render a Ele. Que bênção, meu irmão, você está aqui. Seu coração se rendeu ao Senhor Todo-Poderoso, que não pode ser domado. Deus jamais vai perder uma batalha, irmãos, que Ele queira enfrentar, seja no meu coração ou no seu coração. Então, em nome de Jesus, se renda ao Senhor hoje. Se renda. Ainda que você talvez pense, vamos mandar esse Deus para lá. Não pense nisso. Talvez a sua ideia de se afastar de Deus, um dia ela seja contemplada. Mas no dia que ela for contemplada, não tenha dúvida, vai ser para a sua própria destruição. Os filisteus queriam Deus longe deles. E talvez a humanidade queira Deus bem longe. E um dia Deus oferecerá isso. E o nome desse local é o inferno. Em nome de Jesus, se renda ao Senhor. Pois se você deseja um mundo sem Deus, talvez um dia você terá. Isso vai ser bem triste. Mas olha, que emoção, irmãos. Olha como Deus é bondoso
para com a minha vida e para com a sua vida. Deus administra as situações da nossa vida, trazendo redenção ao meu coração e ao seu coração. Pobre daqueles que um dia, achando que Jesus estava sendo pendurado numa cruz, no Calvário, era a destruição do cristianismo. Meus irmãos, era a maior vitória do povo de Deus. Quando o povo de Israel perdeu a batalha, não foi Deus que perdeu. Foi o povo que perdeu para os seus pecados. Deus não perde as suas batalhas. Então, em nome de Jesus, hoje, se volte ao Deus vivo. Se aquilo que você precisa, meu irmão, abandonar, seja o ídolo terrível da pornografia, há um poder para isso. E você pode fazer isso não pela força do seu braço. E pasmem, irmãos, a pornografia, com o avanço das ideias da revolução sexual, não pensem que é só homens que consomem esse tipo de conteúdo. Estudos nos mostram que as mulheres são tão reféns hoje desse mal e dessa perversão quanto os homens. E nós podemos vencer essa divindade terrível, não pela força do nosso braço, mas porque o Deus indomável pode vencer todas as coisas. Então, ore ao Senhor pedindo libertação por isso. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe dê força. Busque o exército do Senhor, a comunhão da fé, irmãos em Cristo, para te fortalecer na luta contra essa falsa divindade, contra esse ídolo terrível. Seja a sua idolatria pelas riquezas, seja a sua idolatria com um relacionamento, com filhos, seja lá o que for. Meu irmão, entenda uma coisa: se você já se rendeu a Cristo, você não é escravo de nenhum pecado. E o Senhor te dá forças para lutar contra isso e para vencer toda essa perversidade. Porque aquele que habita em nós é maior do que qualquer coisa que exista nesse mundo horrível e quebrado pelo pecado. Confie no Deus indomável. Confie no Deus que pode todas as coisas, que não pode ser contido. Confie nele para derrotar os ídolos do seu coração, tendo a certeza que Deus decepa a cabeça de Dagon, assim como ele vence Satanás na cruz do Calvário. O nosso Deus não é um Deus de borracha, fraco, que pode ser contido. O nosso Deus é um Deus vivo, todo-poderoso. Ao final da história, irmãos, como é bom ser crente, queridos. Rapaz, se a morte nos alcançar hoje, nós iremos estar com o nosso Senhor. Nem mesmo a morte, irmãos, é um inimigo comparável com o Senhor. Em nome de Jesus, se renda ao Deus vivo. E se você já serve a esse Deus vivo, contemple a sua maravilha. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa, meu irmão. Então não fique angustiado, não. Surgiu uma viagem para fazer, vá na força do Deus Todo-Poderoso, indomável. Vai precisar mudar de cidade, confie no Deus indomável. Um diagnóstico que a gente não esperava chegou, confie no Deus indomável, que pode todas as coisas. O mês não fechou, as vendas não vieram, a empresa não está bem. Confie no Deus indomável. Confie no Deus que pode todas as coisas. Você tem enfrentado lutas no seu ambiente familiar, porque aqueles que você ama odeiam a religião a qual você professa, odeiam o cristianismo, e agora você se vê em uma espécie de sinuca de bico. Você se sente angustiado porque você vai ter que enfrentar os seus familiares por conta de Cristo. Confie no Deus indomável. Os seus filhos se afastaram do Senhor, estão distantes de Deus.
Confie no Deus indomável, que pode domar qualquer coração e qualquer filho rebelde. O cônjuge se afastou do Senhor, o casamento não está bem. Confie no Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus, irmãos, não pode ser colocado em uma prateleira. Ele não pode ser domado. O nosso Deus é o leão de Judá. No fim das contas, os filisteus aprenderam uma lição muito importante. Não era Yahvé que estava preso com eles. Eram eles que estavam presos a Yahvé. Nosso Deus não pode ser contido, irmãos. O nosso Deus é todo poderoso. Meus irmãos, em resumo, hoje nós aprendemos que o nosso Deus é incomparável. Deus não pode ser comparado a nada que a gente encontre nesse mundo. O nosso Deus, ele derrota os ídolos e as falsas divindades humanas, mas ele também aplica juízo sobre aqueles que permanecem na idolatria. Que o Senhor, então, nos abençoe. Louvado seja o Senhor, irmãos, por um coração rendido a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos louvar ao nome do nosso Deus.